Boa noite, na maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. 7 horas, estamos entrando para mais um trabalho de adoração ao nome do nosso Deus. Hoje, um dia muito alegre, um dia festivo para a nossa área 3. Com alegria, já começamos desde já falar neste assunto, jubilar diante do Senhor, pelas muitas bênçãos que Deus tem dispensado para conosco. Hoje, exatamente, fazendo 50 anos, o nosso círculo de oração Lírio dos Vales. Nós parabenizamos com tanta alegria todos os componentes que já fizeram parte, os que fazem parte, os que participam, porém não são ligados diretamente ao círculo de oração. Nós louvamos a Deus por esse magnífico trabalho, que é um trabalho conhecido em toda São Luís, no estado do Maranhão, no Brasil, fora do Brasil. Tão conhecido o trabalho do Círculo de Oração de Vaz Saldanha. Deus abençoe de forma maravilhosa esse lindo trabalho, hoje na direção da nossa irmã Maria do Carmo, irmã Eurides, irmã Clotildes, essas 3 mulheres de Deus, ombreadas, juntas, servindo ao Senhor e conduzindo este grande trabalho, que é o Círculo de Oração Lírio dos Vales. Deus abençoe de forma maravilhosa os nossos irmãos. Glória a Deus. Então vamos continuar, porque este é um dos pilares da nossa congregação. Círculo de oração que ora, que busca, que intercede a Deus pelo progresso do seu santo trabalho, pelo rebanho de Deus aqui na terra. Amém? Vamos orar, vamos suplicar a bênção de Deus neste princípio de trabalho. Deus querido e santo, nós oramos a Ti, louvando o Teu nome por esse dia maravilhoso, esse dia especial. Queremos te agradecer pela bênção de estar aqui com vida, com saúde e com disposição para te honrar, para te louvar, para cultuar e celebrar o Teu nome. Recebe, ó Deus, a nossa adoração e nos ajuda a fazer o melhor de nossas vidas para te adorar, para o louvor do Teu nome. Seja a Tua bênção com todos os Teus filhos, todos aqueles que te invocam agora, que suplicam a Ti as Tuas maravilhas e que adoram o Teu nome. Seja a Tua presença com cada um, de modo que o Teu povo sinta a Tua grande presença, o esplendor da Tua glória e o nome do Senhor seja glorificado. No poderoso nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós a Te oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, graças a Deus. Nossos irmãos, já muitos irmãos aí mandando sua saudação. Eu quero abraçar todos vocês com carinho, com alegria, dizendo da nossa saudade que está se estendendo cada vez mais, né? Mas é isso aí, uma hora vai passar, toda essa situação, e nós vamos nos ver com alegria e ter a liberdade de apertar a mão de nossos amados irmãos e abraçar, de compartilhar, de nos alegrar na casa do Senhor. Que bom que estamos aqui, eu estou aqui, você estar aí, e nós vamos louvar a Deus. E nesse dia especial do Círculo de Oração, eu quero celebrar a Deus na parte musical, com alguns hinos mais tradicionais, antigos, que não estão na nossa harpa cristã, e certamente você vai se identificar e vai poder também celebrar. Eu quero tocar aquela música de Oséias, de Paulo, né? Eu quero orar, uma música antiga que Oséias de Paulo gravou, mas muito linda, muito bom, com certeza você vai lembrar, e é uma bênção de Deus.
bem, eu estava lembrando hoje dessa música linda de José de Paulo, Eu Quero Orar. Seja em aflição, seja em qualquer situação, eu quero orar. Quando a noite vem e o dia vai, eu busco a Ti também. Eu busco a Ti, meu Pai. Glória a Deus. E eu quero tocar mais uma. Esta música eu já ouvi muitas vezes, Malba Dias cantando ela. Eu não sei bem da letra, mas Malba Dias conhece bem. E nossos irmãos certamente também vão lembrar, vão identificar. Uma música também daquela das antigas, como alguém já botou aí, mas muito linda. Vamos lá. Muito bem, eu já estou recordando aí umas músicas que gosto sempre de apreciar, tocar, me alegrar. Isto alegra o nosso coração, graças a Deus. Isso fala da infinita graça de Deus na nossa vida, como diz o nosso irmão Carlos Rocha. Muito bem. E há uma música também que toca muito em minha alma, aquela música que diz: vem tocar em mim, vem tocar em mim, eu te suplico, vem tocar em mim. Vê se você lembra dessa e vamos cantar.
Muito bem, muito bom recordar. Nós estamos vivendo hoje 50 anos do trabalho de oração, de intercessão, do nosso Círculo de Oração Lírio dos Vales. 50 anos de atividade, 50 anos de lutas, porque orar é entrar em lutas, é uma guerra espiritual. 50 anos, e quantos relatórios lindos, quantos testemunhos vibrantes temos tido do Círculo de Oração Lírio dos Vales. Um trabalho muito conhecido, como já disse, em São Luís, aqui no Maranhão. É um trabalho que tem engrandecido o nome de Deus e abençoado centenas de pessoas, milhares de vidas abençoadas nesse grande trabalho. Posso dizer, o maior trabalho de círculo de oração do Maranhão, em Vassaldanha, área 3, graças a Deus. E aí eu quero, em homenagem aqui ao círculo de oração Lírio dos Vales, tocar mais uma música. E eu, enquanto estávamos trabalhando ali na congregação, no trabalho ali da construção, eu ouvi nossas irmãs ensaiando essa música algumas vezes. Quem sabe você possa participar daí também, cantando conosco esta música, que eu quero tocar especialmente ao Círculo de Oração Lírio dos Vales. Deixa eu só me ver aqui a introdução, conversei aqui e desconversou no tom, mas eu vou fazer. Amém? Então, uma homenagem aqui ao Círculo de Oração Lírio dos Vales, que neste dia celebra seus 50 anos, graças a Deus. Esta música é uma música lindíssima que o Círculo de Oração se preparou tanto, ensaiou para jubilar diante de Deus nesses 50 anos. Não como nós temos, não nosso pensamento, mas nem por isso nós vamos nos abater e vamos deixar de render graças ao Senhor e agradecer por esses 50 anos de atividade. Vamos continuar adorando a Deus, celebrando ao Senhor, e nesta noite especial, alegre o seu coração, sua alma, para celebrar o Senhor com alegria nesse trabalho especial, que é o trabalho de oração. Glória a Deus. Nós vamos prosseguir com o trabalho de Deus, já temos tocado diversas músicas, acho que deu para você lembrar de algumas aí, não é? Quem sabe cantar
Começou aqui. Glória a Deus. Muito bem, já conosco aqui a nossa irmã que está presente, Elaine. Muito bem, Elaine. Ó Senhor. Pai do Senhor, muito bem-vinda aqui no nosso trabalho. Graças a Deus. Eu estou vendo aí um negócio muito profissional, né? Tentando aqui fazer uma estrutura. Muito bem, muito bem. Um abraço ao Fabrício, seu esposo, e a toda a sua casa. Deus abençoe de modo maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos. Muito bem. Quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída pra você, uma voz tão mansa, doce, suave diz assim: meu filho, eu sou tua saída. Quando o inimigo diz é o fim da história e quer levar o desespero com teu coração, Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Não seja agora, confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Quando tudo enfim parece acabado, logo vem o sentimento de perder. Mas é Deus quem dá a última palavra. Ele ama e sei que vai te socorrer. A esperança em Cristo é certa e nunca morre. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Não desista, meu amigo, pois não é o fim. Não seja agora, confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Não seja agora, confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Fazendo assim você será muito feliz. Aleluia. Glória a Deus. Hein, valeu muito a pena aí a estrutura, viu? Muito bom, graças a Deus. Deu para ouvir? Deus, muito bom. Muito Glória bom, a Deus. Deus.
Então já organiza aí a próxima música para a gente já seguir louvando ao Senhor com mais uma, tá certo? Amém. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invadiu seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Aleluia. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, minha irmã.
Amém. Um abraço, com Deus. Glória a Deus, um abraço. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós louvamos a Deus. Eu estou, de fato, feliz diante de Deus, cultuando ao Senhor com meus amados irmãos, sentindo a maravilhosa presença do céu neste lugar. E é muito bom a gente poder cultuar a Deus, sentir a presença de Deus na nossa vida. Aleluia. Hoje, com alegria, já presente aqui na nossa tela, nosso querido irmão Johnny. Deus abençoe, meu amado irmão, atendendo aqui o nosso convite. E já está aqui pronto para ministrar a palavra de Deus. Vamos ouvi-lo com alegria, você tem a oportunidade. Meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite. Eu espero que todos estejam bem, que Deus continue abençoando a vida de todos. Por questão de tempo, né, nós já vamos para a leitura da palavra de Deus. Eu espero que Deus ele fale aos nossos corações nessa noite. Vamos abrir a palavra de Deus lá no Salmo de número 23. Salmo de número 23. Nós vamos ler todo o Salmo. São 6 versos. Está escrito assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa, na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei no Senhor para todos. Meus irmãos, esse salmo ele é um salmo conhecido de toda a igreja. Na verdade, é um salmo muito conhecido das pessoas que não são cristãs. Todo mundo sabe que o Senhor ele é o nosso pastor, algo que nós aprendemos desde o início da nossa vida cristã. Porém, nessa noite, eu gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos, nós entendermos que se o Senhor é o nosso pastor, quais as consequências práticas para a nossa vida? Se o Senhor é o nosso pastor, qual a importância disso, do Senhor ser o nosso pastor, na nossa vida prática, no nosso dia a dia, na nossa vida cristã? E eu entendo que há 3 consequências, com base nesse texto. Há 3 consequências decorrentes do fato do Senhor ser o nosso pastor na nossa vida. E é isso que eu quero refletir com os irmãos rapidamente nessa noite. A primeira consequência decorrente do fato de Deus ser o nosso pastor é que se Deus é o nosso pastor, se Deus é o meu e o teu pastor, nós temos tudo o que precisamos nele. É interessante que o salmista Davi ele começa esse salmo fazendo uma afirmação. O salmo não começa com uma interrogação, com uma suposição ou com uma dúvida. O salmo começa com uma afirmação. O Senhor é o meu pastor. É bem verdade que existem situações na nossa vida, existem momentos que nós olhamos para as situações, olhamos para as circunstâncias, principalmente momentos como esse que nós estamos vivendo, e muitas das vezes nós pensamos, será que Deus ele tem ouvido a nossa voz? Será que Deus ele tem ouvido as minhas orações? Será que Deus ele se preocupa com a situação que eu estou passando, que a minha família está passando, que a igreja está passando, que o mundo está passando? Mas é interessante que o salmista Davi, ele não começa esse salmo com dúvida. Ele começa com a certeza. O Senhor é o meu pastor. E se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu entendo que quando nós olhamos para esse salmo, geralmente nós temos 2 visões erradas. A primeira, nós achamos que quando o salmista diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nós achamos que o salmista está falando que se o Senhor é o nosso pastor, nós teremos tudo o que precisamos. Mas não é isso que o salmista está dizendo. É bem verdade que Deus ele nos abençoa com todas as bênçãos espirituais e materiais. Isso é bíblico, isso é uma verdade bíblica. Mas eu penso que nesse texto não é isso que o salmista está dizendo. Muitas vezes também nós olhamos para esse texto e pensamos que o salmista está dizendo que se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele está falando das coisas que necessitamos, das nossas necessidades, que o Senhor vai suprir as nossas necessidades. E é bem verdade que isso é um fato bíblico. Isso é uma verdade bíblica. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Então é verdade que sim, Deus ele supre as nossas necessidades. Mas especificamente nesse texto, nesse salmo, eu entendo que o salmista não está falando disso. Quando o salmista fala que o Senhor é o nosso pastor e por isso nada nos falta, ele está querendo dizer que se o Senhor é o meu e o teu pastor,
nós temos tudo o que precisamos, não nas coisas materiais, mas no próprio Deus. Se o Senhor é o meu e o teu pastor, independentemente das circunstâncias que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, independentemente se nós estamos com coisas boas ou coisas ruins, independentemente se nós temos saúde ou se nós estamos passando por enfermidades, o Senhor está conosco e isso é o mais importante. É interessante nós notarmos que, ao ouvirmos isso, muitas vezes nós nos perguntamos, mas qual é a garantia que eu tenho dessa verdade? O que isso implica para mim na prática? Por que isso é importante, o Senhor ser o meu pastor? E geralmente, meus irmãos, quando nós pensamos isso, é porque nós não compreendemos ainda que quando nós temos o Senhor, nós temos tudo o que nós precisamos. Um exemplo é o que o mundo está vivendo. Olhe para as pessoas, olhe para a sociedade, olhe para o mundo. O mundo está desesperado. O mundo está apavorado. Nós ligamos a televisão, acessamos a internet, conversamos com pessoas e percebemos que as pessoas estão desesperadas. As pessoas estão apavoradas com o que está acontecendo. Mas simplesmente elas estão assim porque elas não têm esperança. Elas não têm fé. Elas não percebem que as coisas que esse mundo está passando, elas são importantes? São. Mas o mais importante é quem está conosco. O mais importante, além das circunstâncias, além das situações, é quem é o nosso pastor. E nós temos a certeza, com base no Salmo 23, que o Senhor, o Deus de toda a terra, que criou todas as coisas, que tem todo o poder, Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso pastor. E se Ele é o nosso pastor, nós temos tudo o que precisamos nele. A segunda verdade, a consequência que nós temos do fato do Senhor. Se o Senhor é o meu e o teu pastor, nós chegaremos aos pastos verdejantes e às águas de descanso. Isso é o que está lá no verso de número 2, que diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. É interessante como o salmista, ele apresenta um Deus, ele apresenta um Senhor, ele apresenta um pastor que é ativo. Perceba que o pastor não olha para a ovelha e diz assim: ovelha, siga por esse caminho que você vai chegar aos pastos verdejantes. O pastor não diz para a ovelha: olha, ovelha, siga por esse caminho que você vai chegar às águas de descanso. Não. O Senhor, ele nos leva aos pastos verdejantes. Ele nos leva até as águas de descanso. Isso significa dizer que o Senhor está conosco. E a segunda consequência que eu aprendo, se o Senhor é o meu e teu pastor, é que ele nos levará a águas de descanso. Meus irmãos, nesse momento que nós estamos vivendo, a sociedade está tão desesperada que eles não têm nenhuma promessa. Eles não têm no que se agarrar. Eles não têm esperança nenhuma, eles não têm fé nenhuma. As pessoas olham para o que tem acontecido no mundo e estão desesperadas. Mas nós somos diferentes. Nós temos uma promessa. Nós temos uma esperança. Nós sabemos que nós estamos passando por momentos difíceis, mas nós não depositamos a nossa fé e a nossa confiança nessas coisas. Nós depositamos a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, que é o nosso pastor. E o Senhor, que é o nosso pastor, ele nos dá uma promessa, que nós chegaremos a pastos verdejantes, nós chegaremos a águas. É interessante que o salmista Davi, ele era um pastor. Antes de se tornar rei, ele era um pastor. Isso significa dizer que quando ele escreve esse salmo, é bem interessante, porque ele sabia qual era a função do pastor. Davi sabia que o pastor tinha a função de alimentar a ovelha. Davi sabia que o pastor tinha a função de proteger a ovelha. Davi sabia que o pastor tinha a função de cuidar a ovelha. E quando ele faz essa analogia, entendendo que Deus é o nosso pastor, é como se ele estivesse dizendo que assim como o pastor cuida da ovelha, Deus cuida de nós. Assim como o pastor alimenta e sustenta a ovelha, Deus nos alimenta, Deus nos sustenta. Assim como o pastor guarda as ovelhas, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus está conosco e Deus nos levará a águas de descanso e a pastos verdejantes. Meus irmãos, a terceira verdade que eu aprendo, a terceira consequência que eu aprendo decorrente do fato de Deus ser o nosso pastor, é que se Deus é o meu e o teu pastor, Ele está conosco na caminhada. Se nós observarmos os versos de número 3 e 4, diz assim: refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Nós aprendemos anteriormente que o Senhor ele nos leva
a águas de descanso. Ele nos leva a pastos verdejantes. E essa é a promessa que nós temos do nosso Senhor, do nosso pastor. Entretanto, meus irmãos, para chegarmos a pastos verdejantes e para chegarmos a águas de descanso, nós precisamos trilhar um caminho. É bem verdade que esse caminho, muitas vezes, são caminhos de veredas de justiça. São caminhos de bênçãos. São caminhos de alegria, são caminhos de felicidade. Nós queremos isso, ninguém gosta de sofrer. Nós queremos as bênçãos de Deus e Deus nos guia pelas veredas da justiça. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós não estamos passando por veredas da justiça. Muitas vezes os caminhos que nós estamos enfrentando, que nós estamos atravessando, é o vale da sombra da morte. Mas nós temos uma promessa do nosso Senhor, do nosso pastor, que assim como Ele está conosco nas veredas da justiça, nos caminhos da justiça, Ele está conosco também no vale da sombra da morte. Assim como o Senhor, que é o nosso pastor, Ele nos leva a águas de descanso, por caminhos de bem, por caminhos de bênção, por caminhos de paz, Ele também promete que está conosco também nos caminhos de dificuldade, nos caminhos de luta, nos caminhos de dificuldade, nos caminhos da pandemia. Deus está conosco porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor. Amém. É bem interessante que, como eu disse anteriormente, o mundo está desesperado, apavorado, porque eles não têm esperança, eles não têm pastor, eles são seus próprios pastores. Mas nós não somos os nossos pastores, nós somos ovelhas. E nós somos ovelhas de um pastor que é o supremo pastor, que é o perfeito pastor. Se nós olharmos, meus irmãos, como exemplo, quantas pessoas, não digo todas, mas quantas pessoas não passaram a vida toda depositando a sua fé e a sua confiança na conta bancária? Quantas pessoas não passaram a vida toda depositando a sua fé e a sua confiança no seu emprego, no seu status social e até mesmo na sua saúde? E muitas dessas pessoas estão desesperadas, porque têm percebido que um vírus, um minúsculo vírus, que nem pode ser visto aos olhos humanos, ao olho natural, somente com a ajuda tecnológica, um minúsculo vírus tem esvaziado diversas contas bancárias. Um minúsculo vírus tem feito diversas pessoas perderem seus empregos, perderem seu status social, tem feito diversas pessoas perderem a sua saúde e até mesmo a sua vida. Mas essas pessoas, elas muitas vezes estão desesperadas, estão sem esperança, porque elas depositaram a sua fé nessas coisas. Mas nós não depositamos a nossa fé nessas coisas. Tudo isso é muito bom e tudo isso nós queremos. Nós gozamos dessas bênçãos que vêm do Senhor, mas nós depositamos a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, no pastor. É Ele que nos dá esperança. É Ele que nos guia. É Ele que nos protege. É Ele que nos alivia. Aleluia. Esse salmo, meus irmãos, para encerrar, nós entendemos que esse salmo, ele ganha uma amplitude maior, ele ganha um significado maior quando nós olhamos para o que Jesus fala em João 10. Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É quando nós olhamos para Jesus, meus irmãos, que nós entendemos que Jesus, além de ser o nosso pastor, ele é o nosso bom pastor. E sendo o nosso bom pastor, ele é aquele que nós temos tudo o que precisamos. Se Jesus ele é o bom pastor, na verdade, tudo o que nós precisamos está nele. Assim como eu disse para vocês, se Jesus ele é o nosso bom pastor, ele é o nosso próprio descanso. É por isso que ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus, o nosso bom pastor, ele é o nosso descanso. E se Jesus, ele é o nosso bom pastor, ele está conosco nos caminhos verdejantes, ele está conosco nas veredas da justiça, mas ele está conosco também no vale da sombra da morte. Se o Senhor Jesus, ele é o nosso bom pastor, ele não só está conosco no vale da sombra da morte, como ele nos deu o exemplo, e ele trilhou o vale da sombra da morte. Ele desceu de sua glória, ele morreu na cruz do Calvário, não só para ser o nosso pastor, mas também para ser o nosso Salvador. Na verdade, o Senhor só é o nosso pastor porque o mais importante ele já fez. Ele é o nosso Salvador. E se ele fez o mais difícil, que é ser o nosso Salvador, ele tem todo o poder, ele tem toda a capacidade. Em tempos de alegria e em tempos de dificuldade, como nós estamos passando, nós precisamos entender que o Senhor é o nosso pastor. Nada nos falta. Ele é o nosso Deus. Ele está conosco no meio das bênçãos, no meio das alegrias, mas também no meio das dificuldades, no meio da pandemia. O nosso Senhor, o nosso pastor, ele não foi surpreendido por esse vírus. Nós fomos. Os governos foram. Está todo mundo desesperado. Está todo mundo querendo saber o que vai fazer. Mas o nosso Senhor,
Ele não foi surpreendido. Ele tem o controle de tudo. Ele tem todo o poder. E Ele está conosco. Ele cuida de nós. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.